Nesse episódio, a conversa mergulha na maternidade sem filtros. Longe da romantização, o episódio abre espaço para falar sobre o que existe entre o ideal construído socialmente e a realidade vivida diariamente. São mundos completamente diferentes. E mais assim do que sobre maternidade, esse episódio é sobre a mulher que existe dentro. A mulher que é mãe do Vicente e do Joaquim, que também é a Luciana. Traz na bagagem uma história que foi atravessada pela maternidade. A maternidade costuma ser apresentada como uma plenitude, mas entre o que se espera e o que se vive, existe um espaço pouquíssimo falado de tão delicado que ele é. Mas hoje nós vamos falar sobre a maternidade real. Então conta pra gente, Lu, o que as pessoas esperavam de você como mãe? O que você sentia que as pessoas esperavam? Assim, não era uma coisa que estava muito no meu radar na época, assim, sabe? Porque na época, eu já engravidei já com meus 36 para 37 anos, eu já tinha uma trajetória já de autoanálise, terapia já de muitos anos, eu já entendia o que eu queria, o que eu não queria em termos de maternidade. Então, eu conseguia também dar um pouco de limite em relação a isso, assim, a não ter essas intervenções que a gente sabe que a gente fica grávida, todo mundo tem uma opinião para dar, né? Então, eu conseguia separar um pouco, né, em relação a isso. Agora você vai ter que dar um corte, esqueci. Não tem problema, a gente conta os pedaços e dá sequência. Você tinha falado, que aí você falou que você não criou muito essa questão fora, porque já vinha de você, por conta da tentativa de... Eu acho que assim, por exemplo, né, e aí em relação a isso, eu já era uma pessoa muito presente, já era uma pessoa muito conectada, eu estudava sobre maternidade já há algum tempo, eu queria estar nesse lugar, né, ser mãe, e as expectativas que eu criei sobre a maternidade, sobre quem eu queria ser como mãe, eu percebi que isso me atrapalhou muito, isso era muito alto. Só que no meio desse processo, você vai sendo atravessada por sentimentos, por emoções que você, no meu caso, quando eu também, né, dei continuidade à terapia, eu acho que foi facilitado. Até uma coisa que eu questiono, assim, como que as mulheres gestantes conseguem passar por esse período, ainda que seja nesse lugar de querer muito, sem fazer uma terapia. Eu também. Eu me questiono isso também. Porque, nossa, a gente é atravessado, não só por um ser humano que está crescendo ali, mas pelas emoções que essa comunicação gera, né? E de você com o mundo com você olhando mais para o umbigo do que qualquer outra coisa, e as pessoas também se questionando, porque agora você está, né, direcionada para uma coisa. Você já começa a não existir a partir dali, né? O negócio está assumindo. Exatamente, assim. Então, existia uma expectativa muito alta, porque eu tenho esse lugar do perfeccionismo, mas eu trabalhava em terapia. Então, eu acho que essa passagem, ela foi possível, tanto é que eu tive depressão pós-parto, né? Mas ela foi possível porque eu estava ali, segurando a mão, tinha uma rede ali, me apoiando. E uma das coisas mais difíceis, por exemplo, já logo no início eu descobri que eu precisava usar, por exemplo, anticoagulante. Odiava agulha, não podia nem pensar em agulha, que já suava frio. E esse foi meu primeiro desafio, porque eu vinha de tentativas que não davam certo. A gente já estava 2 anos tentando engravidar e que, né, gravidez que não ia para frente. Então, quando o Vicente, engravidei do Vicente, que a médica falou assim, olha, você vai precisar usar, senão a gente não vai conseguir manter essa gravidez, foi o meu primeiro desafio, né? Porque assim, que mãe é essa que dá pra trás? Não posso dar pra trás. Eu tenho que encarar uma das coisas que eu mais tenho pavor, que é a agulha. O positivo já apareceu, agora é daqui pra frente. Agora é daqui pra frente. E da onde que eu cato força, né, pra seguir. Então, assim, eu já entendia nessa altura que não era o fora que me... Eu sabia que era eu mesma, os desafios internos e como eu lidava com esses desafios internos. Né? Como criar meios para lidar com esses desafios internos. Então a pressão mesmo, acho que foi minha mesmo. A gente se pressiona muito, né? Acho que a gente vai falar muito sobre essa coisa, a gente vai chegar na culpa, né, nas coisas que vão vindo junto com essa maternidade. Mas então você sente que essas expectativas, elas eram expectativas realistas? Essas expectativas suas com você mesmo? Essas que você mas eram realistas? Não eram muito realistas, assim. Eu acho que a gente vai para um lugar sobre-humano. Dessa idealização que a gente cria das redes sociais, do que é apresentado nas redes sociais, naquela ideia de que a grama do vizinho é sempre muito mais verde do que a nossa. Eu quero isso aqui para minha maternidade. Então, assim, eu fiz buscas. Então, isso me dava consistência de que, e até pela minha própria personalidade e pelo meu desenvolvimento antes, né? Eu sabia que eu ia ser uma boa mãe, mas é impossível. Só que a gente vai para um lugar meio fantasioso, assim. Eu acho que eu fui para um lugar meio fantasioso, assim. E não tem como não ir para esse lugar fantasioso, porque a gente é bombardeado todos os dias com muitas informações, né? Às vezes erradas sobre a maternidade, né? E, por exemplo, a gente fala de vulnerabilidade, mas a única escola possível para você dar conta do tamanho, do que realmente é a vulnerabilidade,
O homem também sente, ele pode se sentir vulnerável. Mas eu acho que a maternidade faz assim, ó, chacoalha e fala assim, não, vulnerabilidade não é isso aqui que você sabia até então, não. Vulnerabilidade é isso aqui. E aí você tenta se reconectar, entender essa história, porque de fato a gente fica muito vulnerável, né? A gente muda como personalidade, os nossos hormônios já não são os mesmos, fisicamente a gente se altera, e aí você se olha no espelho, você não se identifica mais como aquela pessoa, mas ao mesmo tempo, se é uma gravidez desejada, você quer muito aquilo, você está feliz, mas ao mesmo tempo tem uma coisa assim, de incômodo, quem que sou eu? Que mulher é essa que eu tô vendo aqui? O que que aconteceu, né? O que aconteceu? Então eu acho que a gente fantasia um pouquinho, mas não, eu acho que não tem como sair muito disso, assim, né? Eu acho que, mais uma vez, a terapia ela ajuda a gente a fincar o pezinho no chão e ir separando essa fantasia do que é real, do que é humano. Do que tá ali de fato, e não só daquilo tudo que as informações acabam engolindo a gente, né? Esse excesso de informações. Eu acho que ser mãe nesse século tá sendo assim, né? Tá, não sei, parece que com essa coisa da maternidade muito presente em tudo quanto é via, né? Fala-se de maternidade em todos os aspectos. E aí eu acho que isso dá uma engolida na gente, né? Dá, porque assim, o papel da paternidade, ela deveria ser um papel também, não digo de equidade, mas de responsabilidade, sabe? Que a gente às vezes não percebe muito nas relações. E aí sobrecai sobre a mulher um peso 5 vezes maior. Porque aí essa mulher que está vulnerável porque está sem emprego, porque ela precisa dedicar um tempo e uma energia ali naquele processo. Às vezes por escolha e às vezes não, é o que ela tem ali, né? E aí esse cara que até então, socialmente, ele precisa ser o provedor, então ele se abstém também dessa responsabilidade ali de acordar, de tá cansado, de ter que ajudar na alimentação, e ter que ajudar em casa, assumir as tarefas de casa. E aí às vezes também você vê, às vezes tem homens, por exemplo, que assumem isso, mas tá vendo, olha, que cara que eu sou, que homem que eu sou, também tem isso, né? Então, assim, acho que mistura também, eu acho que é isso, acho que falta um pouco de maturidade, assim, masculino, assim, dessa paternidade, para entender o seu papel, né? Porque se a mulher tem um papel nesse processo, e o homem também precisa entender esse papel nesse processo. Sim. Porque durante muitos anos é isso, né? Ele lá trabalhando e o resto, não importa o resto, né? A mudança significativa, ela é na mulher, né? Ela acontece na mulher. E aí, cadê esse outro lado que também tem responsabilidade, mas se abstém porque ele fica, a muleta dele é porque ele precisa ser o provedor, né? Então, o que eu observo, que aí também, eu já atendi muitas gestantes também, é esse peso, que a mulher que já está ali numa situação muito delicada, muito difícil, ela assume o filho, às vezes um outro filho que já tem, a casa, enfim, assume muita coisa. É muita responsa. E, assim, não é nada romântico, assim. Não, de romântico não tem nada, né? Não sei, acho que você passar por essa experiência de ver crescer, né, um ser humano, né, acho que isso é muito lindo, muito bonito. Você se permitir também entrar nesse... Sim, de mergulhar nisso. Mas não é bem desafiador, assim. A gente é atravessado por muitas coisas. Nesse momento, assim, eu já estava cuidando também da minha alimentação, já estava mais focada. Então, acho que, enfim, são desafios, assim. E você, por exemplo, como eu atendo também gestantes, e também quando a gente fica grávida, a gente fica, tipo, muita gente, né? Você se vê muita gente grávida, e você conhece muita gente. Você vê um monte de gente. Que passa a ser seu mundo, você vê, assim, como é que essa diferença, né? Da percepção de cada mulher, do que a mulher entende que precisa ter nesse processo, para ter mais segurança. Eu, por exemplo, na primeira gravidez, eu queria muito criar uma rede. E era um desafio para mim muito grande. Mas eu queria buscar essa rede. Sem ser só a família. Eu queria conversar com mulheres grávidas, eu queria entender essa realidade. Eu fui muito atrás disso, né? Do Joaquim menos, assim. Eu acho que eu já tava... Você já tinha bastante informação também, né? Já tinha bastante orientação. Mas acho que é isso, assim. Esse é um gancho interessante dessa coisa da orientação, né? Quando eu fiquei grávida sozinha, só eu grávida, assim, eu não tinha uma amiga grávida junto comigo e tal, uma grande amiga minha engravidou quase 2 anos depois, assim, 1 ano depois, talvez. E aí, assim, eu fiquei nesse lugar, eu pensava, eu quero assumir o protagonismo da minha gravidez, eu quero assumir isso, tipo assim, eu quero saber tudo, eu quero ter o máximo de informação útil possível, não queria informações inúteis eu descartava todas, porque a gente ouve muita bobagem. Sim. É um momento que você tá mais sensível e parece que automaticamente é quando as pessoas mais falam bobagem no teu ouvido. É quando as pessoas mais criam ali questões que você fica, cabeça, um monte de... Você já tá acelerado, você já tá naquele lugar de querendo aproveitar aquele momento, porque é um momento que passa, depois que passa a gente pensa, caramba, passou, né? É um momento que a gente quer aproveitar e acaba com
acaba sendo sufocado, né, com Sim. essas muitas orientações, com algumas coisas distorcidas, tem muita coisa distorcida, muita coisa que não convém virar nota. E eu tive muito isso, assim, pra mim foi desafiador na gestação, foi ser uma gestante sozinha, de não ter, eu não tinha amigas próximas que já tinham filhos para ter essa troca. E nem, sabe, e eu não tive esse pensamento de construir uma. Eu fui atrás, eu fazia parte do grupo da Dida, né, Dida Schneider, que é uma pessoa que já é uma parteira de muitos anos, assim, que ela tinha na época alguns grupos, assim, que ela dava com contorno, suporte, muito conhecimento. E eu sentia, porque, por exemplo, eu via, quando minha mãe, por exemplo, né, eu te falei, eu entendia a cabecinha dela, o jeito que ela pensava, e eu sabia que eu não queria disso, né? E, só que para eu também poder pensar com a minha própria cabeça, eu precisava também estudar e ir atrás de outros grupos e conversar com outras mulheres para entender para poder tomar a minha própria decisão em relação à maternidade, né? Porque tem uma pergunta que, né, você fala da culpa, Isso. né? A gente vai chegar mais pra frente. Justamente para não cair no lugar de culpa depois. Será que eu fiz uma escolha certa? É o tempo todo, Né? Será que é isso mesmo? Enfim, acho que a gente trafega nesses meios, né? E é muito interessante que a gente já até citou, que a gente já falou sobre o peso desse cenário, né? Do que a gente carrega enquanto mãe, do quanto é um cenário pesado mesmo. A gente fala, às vezes parece que é mimimi, né? Parece que, não, isso não é real. Mas é uma realidade que cada mãe tem, com a sua. Cada mãe escolhe um caminho para seguir. É como você está dizendo, cada escolha fica alguma coisa. E aí a gente precisa ficar o tempo inteiro decidindo o que vai ficar, o que vai levar, para não carregar esses pesos, porque a gente sabe também dos malefícios disso para nossa existência. Porque filho saudável, a mãe por trás ali, o mundo ideal é que ela esteja também. Mas aí, com isso, o que você sente que mudou internamente em você? A partir do momento que você assumiu aí esse protagonismo de buscar essas orientações e tal, o que você acha que foi mudando internamente em você? Eu acho que o que foi mudando, assim, principalmente, assim, eu acho que essa capacidade analítica de conversar comigo mesma, de me perguntar como é que eu estava me sentindo, se eu estava confortável daquela forma, se eu queria tomar aquela escolha. Que é um processo também que, assim, eu faço com os meus pacientes, mas eu também faço comigo mesma. Eu acho que isso se fortaleceu muito nesse processo de pensar assim, porque você é atravessada por zilhões de emoções, né? Pela tristeza, por uma mágoa, por uma ansiedade, por uma angústia, por alegria, por muitas emoções. Só que a culpa, voltando a falar da culpa, porque acho que também está nesse processo. Não, a gente já chega na culpa, a maternidade já chega com a culpa, assim. Cara, ela não serve de nada. Sabe assim, a tristeza, ela vai te servir. Se você parar para sentir a tristeza, é um termômetro. Você vai conseguir acolher e se organizar a partir dela. Você está sentindo ódio? Mesma coisa. Ela é um termômetro. Está sentindo raiva? Também é um outro termômetro. Agora, culpa não é termômetro. Culpa é energia parada, extasiada no teu corpo. É o que futuramente provavelmente vai gerar um câncer. Você não consegue fazer nada com a culpa, Você não consegue fazer nada, então isso é uma coisa inútil dentro do corpo, né? Como se fosse, sei lá, um parasita, sei lá, fazer uma analogia assim. Então, a culpa já era algo que eu trabalhava antes, mas acho que nesse processo foi algo que me transformou, assim, essa capacidade de, não, peraí, deixa eu soltar. Preciso liberar, sabe? Preciso deixar isso ir e preciso ver, porque quando a gente deixa aí a culpa, é que então a gente consegue perceber que emoção que está por trás dela. Ou seja, que emoção que de fato vai me ajudar a me aliviar daquela dor, daquele sofrimento, daquela situação, enfim, seja o que for. É você se liberando, tirando o pezinho, fazendo uma autoanálise mesmo, sabe? Acho que nesse processo da gestação eu fiz muito isso. Mas isso não me livrou da depressão pós-parto. Então, o processo de você... Assim, talvez uma coisa não... a importância que eu quero frisar é de você estar sendo acompanhada. Eu tive uma ótima obstetra. A pediatra do meu filho já me acompanhava nessa época, também maravilhosa. Mulheres muito boas, a Dida, que era essa parteira que me dava muitas dicas. Então, tinha muita gente. E meu terapeuta na época. E mesmo assim... Aconteceu, e pode acontecer, mas assim, eu tava também... Você tava bem assistida, né? Você tinha um suporte legal exatamente, ali, né? Exatamente. Então... Que é por isso até que a gente já questionou aqui, tipo, como que mulheres conseguem não ter esse tipo de suporte quando o negócio, né, acontece ali. Porque ninguém tá livre. Não. Eu acho que é isso que você traz agora, né? Tipo assim, não, eu não estive livre, não era porque tinha ali um processo de análise, um processo de cuidado já prévio, que naquele momento ali onde você é atravessado mesmo por uma coisa muito diferente, isso não significa que a análise que você fez por longos e longos anos... não serviu. Pelo contrário. Mas não te tirou do lugar de não viver isso.
Exatamente. Me teve mais conectada. E aí, bate com uma grande expectativa que eu tinha, Uhum. dessa coisa de como queria ser mãe, que aí não vinha do outro, mas vinha de mim mesma, de estar muito em presença. Acho que esse é a minha grande preocupação, até hoje, assim. Eu preciso sentir que eu tô aqui. Naquele momento ali, É. você tá. Porque eu sei que se eu tiver, eu vou conseguir ouvir, por exemplo, meu filho, eu vou conseguir responder, eu vou conseguir estar em paz, eu vou conseguir estar com menos ansiedade, ou estar com, assim, enfim. Porque estar em presença, eu acho que é a chave mesmo. A gente vive muito nessa correria, né? A No gente amanhã. nunca tá, né? A gente nunca, Exatamente. quase nunca está, né? Pelo menos. Exatamente. O filho faz isso. Ele te traz pro presente, né? Ele te traz para aquele momento ali. Ele te traz pra vida, eu acho, né? Eu acho que você já viu isso duplamente. Principalmente quando eles são bem menorzinhos, que tudo eles querem ver. Tudo é ver tudo. Nossa, isso aqui, né? A flor, a não sei o quê. Coisa que a gente passaria e não vê mais. A gente vai perdendo isso na vida. Então, eu acho que o filho, ele tende a trazer a gente pro presente. Presente, exatamente. Pra estar ali. Basta a gente aproveitar essa onda. Essa culpa que a gente está falando, que, né, que a gente já falou, você acha que ela era acionada, ela é acionada por alguma coisa? Ou ela simplesmente acontece e se você não perceber, ela toma ali um espaço que não deveria? Porque, como você falou, é um descarte, é uma coisa que não tem utilidade ali para se trabalhar, né, psicologicamente. E aí fica ali alguma coisa por trás, escondido, que você precisa dar atenção. Então você acha que algo aciona essa culpa? Ou não, necessariamente? Porque assim, socialmente, nós mulheres estamos muito marcadas, né? Assim, em termos de papel social, né? Uhum. E a gente está nessa luta aí, tentando espaço, tentando ir para um lugar mais humano, mais saudável. Então, assim, socialmente, a gente já carrega esse lugar da culpa, né? Da mulher que não pode se expressar, da mulher que não pode sair com qualquer roupa, da mulher que tem que ter os modos. Dobra a perna, a mulher não pode ficar nessa posição. Uhum. Então, assim, desde pequenininha, a gente a gente, desde pequenininha, o tempo todo, esses contornos assim, esses reforços, né, não contorno, esses reforços que não fazem o mínimo sentido, assim, são repressões, né? E, então, essa culpa, ela se torna até crônica, assim, porque são gatilhos que a gente aciona de uma memória que o corpo que tá ali. Uma memória, exatamente, o corpo tá ali, guardião, né, de todas essas experiências que a gente tem. E aí, em momentos que remontam isso, então a gente tem aquele gatilho, opa, olha eu que me sentindo culpada novamente, né? Então, você trabalhar isso, não só nessa fase, mas acho que em todo momento da vida, né? Porque você vai, Lu, hoje você tá livre, cara, eu tenho uma relação bem melhor, assim, porque no momento que, olha, eu me sentindo culpada por uma decisão que eu tô tomando, eu paro pra sentir, sabe? Hoje em dia eu paro. O que tem ali, né? Há um tempo, muito atrás, assim, eu tipo, passava batida e ficava remoendo naquilo, né? Eu acho que é importante a gente poder sair desse lugar da culpa e pensar como se fosse fora do corpo, sabe? Mas é uma herança também social que a gente carrega, né? Assim, acho que você vai pensar. E que é fixada, né? Você vai olhar por exemplo, você vai olhar para tua mãe, eu vou olhar para minha mãe, as mulheres mais velhas, enfim, ver a história de vida, ver como é que foi, assim, sabe? Ver o tanto de repressão que essas mulheres passaram. E como é que a gente tá ileso? Não. Né? Não, A gente tem. acho que a gente tem vestígios, inclusive, disso, né? Sim. Do que vem, porque a gente passa muita coisa, né, pros filhos. E tudo aquilo que a gente não trata, que a gente não cura, que a gente não resolve na gente, vai embora. E aí eu acho que tem um pouco dessa culpa dos nossos também, né? Sim. Do nosso antepassado ali, do pessoal que né? vem seguindo a gente, né? Então, realmente, esse rompimento precisa acontecer. A gente precisa ter essa consciência de, não, peraí, isso aqui tá, mas por quê? Por que existe, né? Por que tá aqui? Eu acho isso muito importante. Aí, Lu, a gente transitou aí por algumas questões relacionadas à culpa, como isso funciona dentro da gente, falamos sobre o ideal que é construído, sobre aquilo que a gente vai trazendo, até das nossas mães também, que a gente pega, o que a gente quer, o que a gente não quer, a gente já falou sobre isso. Mas aí vamos chegar na mulher além da mãe. E aí você diz pra mim, o que você sente que permanece de você? Assim, permaneceu alguma coisa de quem era a Luciana? Ou a transformação foi total que você nem se lembra? Assim, a gente carrega uma estrutura caracterial, né? Uma estrutura de funcionar, né? Então, acho que isso permeia todas essas fases, essas coisas, essas experiências que a gente tem na vida. Eu não acredito numa mudança radical, não, sabe? Quando as pessoas falam assim, mudei radicalmente, assim. Eu acho que a gente vai ressignificando a nossa passagem, o nosso ser, né? Então a gente vai ressignificando, não uma mudança totalmente, mas assim, acho que o que fica
São todas experiências, né? Assim, essa mulher que existia antes, né? Com desejos, com vontades. Muitas das vezes ela não ganha passagem quando o filho nasceu. E às vezes essa mulher fica ali agarrada na maternidade, como se fosse só isso, né? A existência da vida dela agora é só a maternidade, ou é só o filho, ou é só a criança. Eu vejo que muitas mães, né, ficam muito tempo nesse lugar. Cara, a gente vai voltar pra culpa. Na maioria das vezes é culpa. É culpa dela dizer assim, não, peraí, filho, né? Eu acho que uma das grandes lições assim, da maternidade é pensar assim, cara, eu posso deixar alguma coisa suspensa no ar, sabe? E depois eu resgato. Mas eu vou resgatar igual? Não. Vai ser diferente, mas eu posso deixar alguma coisa na gaveta. E Eu essa posso deixar alguma sensação coisa de suspensa. imediatismo, né? De tipo assim, eu preciso que aconteça. E de você validar de fato que o que você quer viver é aquilo, naquele momento. E tá tudo bem. Agora, poxa, eu tô aqui, mas eu queria estar lá. Poxa, eu tô aqui, mas eu queria fazer tal coisa. Poxa, eu tô aqui, mas tô me sentindo presa. Tô me sentindo agarrada. Mas então por que você não faz movimento? Olha a culpa aí, novamente. De novo. Então, analisar isso, entender que você pode começar a voltar e fazer novas escolhas, entender novamente o seu caminho profissional, que muitas das vezes é uma fase que muitas mulheres têm até... Podia ter trazido aqui dados, depois você pode até botar. O índice de mulheres que mudam de profissão pós-maternidade. Altíssimo. Por quê? Porque você se ressignificou como mulher, sabe, nesse mundo. Porque você gerou um filho, então você foi passagem. Então você se transformou tanto que agora você não quer mais aquilo. Você precisa entender uma outra forma de existir no mundo. Isso é muito louco, né? É difícil a compreensão disso. Então, tem estudos que mostram que muitas mulheres fazem transição de carreira no pós-maternidade. E você acha que acontece isso também? Aí eu vou pegar um gancho aqui, né, dessa questão de empregabilidade, do que acontece nesse pós-maternidade, né? A partir do momento que a mulher também se depara com um ambiente de trabalho, com um lugar que não enquadra ela mais como mãe. Ela funcionava muito bem antes de ser mãe. Essa falta de sensibilidade do mercado, né, das instituições, né, de não né? olhar para essas mulheres, mães, né, também é um ponto muito alto, assim, né. E eu acho que desse lugar também de pertencimento, de merecimento, até de desvincular, né, você de entender que o seu filho é um outro serzinho, né, dessa separação às vezes simbiótica, ela demora um pouco para se fazer, e tudo bem também, porque esse processo inicial é simbiose mesmo, e acho que precisa, né, é esperado esse agarramento, né? E tem que acontecer. Né? Mas esse afrouxamento, né? Esse alargamento, assim, essa coisa do tipo, não, filha, agora vamos lá, agora eu preciso me resgatar a minha vida. Ele é tão saudável quanto o agarramento, né? A simbiose, né? Eu acho que esse agarramento, ele começa a sufocar também, né? A mãe, né? Assim, a mulher que existe ali. Eu acho que depende, né? Depende dessa relação, né? Sufoca, eu acho que de acordo também como é conduzido, como é tratado ali a situação, né? Essa relação, né? Mas é necessário, né? Essa volta, né? O que tu gosta de fazer na vida, né? E parece que passa uma borracha, né? Tipo assim, seja... Ah, mas o que você gosta de fazer? Não sei. Mas o que você gostava de fazer? Porque é uma imersão tão potente, né? Que aí quando você volta, você fala assim, ai, meu Deus, não sei, preciso... É assim, você volta assim. Deixa eu pensar, né? Deixa eu voltar me organizar. Isso é normal, isso é esperado. Mas é necessário, né? Você se questionar e você ir voltando uns pouquinhos e se separando um pouquinho. Entender que existem duas pessoas diferentes. Exatamente. Que é tanto, esse entendimento, ele vem, eu acho que tanto da mãe pro filho, quanto do filho pra mãe, né? E assim, não sei, esse processo de puerpério, ele não tem muita data, assim. Eu percebo que, conversando com mulheres, assim, tem mulheres que vai até 3 anos de idade. Tem puerpério até 3 anos de idade, assim. Fala-se em datas, mas aí é o que a gente está até trazendo aqui hoje. Existe o que é estatística. Exatamente. E existe o que é a realidade de cada um, né? Então, em geral, as pessoas falam assim, puerpério, 6 meses, 1 ano, mas assim, isso é muito relativo, assim, né? Tô falando de organismos muito me sinto lá ainda. Muito individuais. E já há quase 2 anos. Eu acho que isso aí é muito... Nossa, eu acho que é muito individual. É muito... Tem que ser avaliado de mulher para mulher, né? Porque tem características pontuais ali que estão relacionadas ao puerpério mesmo, né? Isso o puerpério, ele é um lugar também que a gente mergulha de um jeito estranho. Porque ninguém dá a opção de passar por ele. Você tem que passar. Ele é parte do processo. Só que ele é esquisito, né? Ele dá essa balançada. Você fica tonto, né? Você fica meio perdidão, assim. Ué, mas... porque você, tipo, como se você não tivesse controle mais de nada, né? Então, de repente, tem um bebê agarrado ali no teu peito, te sugando a energia que você tem. É que, assim, no literal, sugando uma energia tua ali, né? Porque você tá proporcionando, né, esse alimento,
que não é só o alimento, né, da comida, mas é o Sim. alimento afetivo. Isso demanda tempo e energia, né? Nossa, e vitaminas E ao que a mesmo gente tempo, não- aquilo que você sempre fez, né, em termos de criação e tal, que tá ali, formado, você criou algo. Mas não é, você não tá trabalhando. Você tá trabalhando, você tá produzindo leite. Mas até você ter esse entendimento que, opa, tá lá, não tô trabalhando lá, Uhum. mas tô trabalhando aqui e tá tudo bem, é aqui que eu quero estar. Tem mulheres que demoram um tempo, assim, E se organizar nisso. viram paranoias, assim, né? Você começa, aí volta pra culpa, né? Ah, mas eu não tô seguindo aqui, né? Eu não tô saindo todos os dias de casa pra fazer determinada atividade, mas e tudo que você tá fazendo ali, né? Exatamente. Toda essa construção de um ser humano mesmo. Você entende que coisas precisaram ser reconstruídas em você nesse processo? Foram reconstruídas, assim, sem sombra de dúvida, né? Assim, alguém falou, né? Não é uma frase minha, mas que pra gente criar a gente precisa de uma aldeia, né? Eu concordo, assim. É que hoje é difícil, às vezes, a gente. Porque socialmente as pessoas são muito individualistas, né? Então cada um quer fazer o seu, naquele corre, dá conta do seu e tal, e não tem muito essa coisa de aldeia, né? Não, fica aqui, deixa eu ficar e tal, e de se ajudando e tal. A gente meio que conta basicamente com família, para cuidar dos filhos, né? Acho que ressignificar, acho que vai ressignificando, porque cuidar, né? Essa responsabilidade do ensinar, né? De você ajudar, né? Na formação de um ser humano, né? Tentando sair um pouco dessa lógica machista que a gente vive hoje, do ódio, né? É um desafio muito grande, né? Então, Muito precisa ser reconstruído, né? Pra estar muito, nesse muito. lugar. Assim, coisas que você, crenças, né, que você traz. Que a gente, né, eu vi uma frase daquela Ana Paula do Big Brother, né? Porque acaba que eu acompanho pelas redes sociais, né? Não consigo acompanhar da televisão, mas tá aqui, bombardeando a gente. E ela falou um pouco isso, assim, né? Que eu sou um pouco machista. Eu sou um pouco. Que é isso, a gente é mesmo. Sim. Né? São quebras. A gente está precisa... tentando não ser. Isso. Então, eu tenho 2 meninos que eu estou tentando ajudá-los a serem mais organizados, né? Mais, enfim, carinhosos e respeitadores, enfim. Acho que afetivos mesmo, né? Mais conectados. Mas é um desafio muito grande. Então, o tempo todo a gente tem que meio pegar aquela crença que a gente carregou, sei lá, não sei quanto tempo. E dizer assim, não, vai. Isso aqui não faz mais sentido, sabe? E é isso. Vamos bola pra frente. Eu acho que pra a maternidade, eu não sei se foi assim pra você, mas ela dá ela abre, ela amplia. Ao mesmo tempo que o nosso mundo fica sendo direcionado a só aquele serzinho ali, a nossa visão, no geral, ela vai ampliando. Porque olha só, você, né, tem 2 filhos homens, que você traz aí um cuidado de tipo assim, não, eu não quero que eles repliquem o que está acontecendo num geral. E aí você automaticamente amplia ali a sua visão para transformar, ajudar, né, auxiliar eles nessa transformação. Porque eu acho que a partir do momento que a gente tem um filho, a gente quer acreditar num mundo melhor, Claro, né? Numa claro. sociedade mais ok, tipo assim, que as coisas se caminhem para o bom. Com certeza. Porque tudo que a gente ouve, o que a gente vê, que é como você falou, a gente é bombardeado de notícias ali o tempo inteiro, e são notícias nada encorajadoras. A gente não, se pudesse, eu acho que uma boa maioria das pessoas só se fecharia em casa aqui, né, posição fetal o dia inteiro, se você pegar aí as notícias né, que chegam pra gente. E eu acho que esse movimento de ter um filho, de se colocar nesse lugar de, não, eu quero ter um filho, eu quero colocar aí no mundo, né, um ser humano diferente, pra, tipo assim, o mandurinho não faz verão? Não sei. Eu quero arriscar, eu quero tentar aqui a transformação a partir de um. E ver no que vai Eu acontecer. acho que a primeira grande diferença é entender que não é ter um filho, é ser mãe. E não é ter um filho, é ser pai. Porque é sobre uma autorresponsabilidade naquilo que você está escolhendo. Uma gigante. Né? Não é sobre um poder. Uhum. Eu acho que muita gente carrega isso como poder. Eu tenho um filho, né? Como poder. Olha, eu tenho. Não, eu sou mãe. Essa é a minha escolha, né? Eu não tenho filho, eu sou mais mãe. Tá muito abaixo. Tem a ver comigo, né? Tem a ver comigo, não tem a ver com meu filho. Né? Eu não sou proprietária dele. Né? Eu sou mãe, porque a partir do momento que eu sou mãe, a responsabilidade é minha. Eu escolhi isso, né? E aí é sua responsabilidade quem ele tá se tornando, quem ele tá se projetando para ser naquele início ali, onde é você que dá esse... eu tô ali, né? Esse Tô direcionamento. tentando, né? Tô ajudando, né? Mas assim, eu acho que é a responsabilidade do ser, né? E não do ter. É bem mais profundo. É. Porque o ter, ele realmente... Ele fica na superfície. O ser, ele te incomoda ali, né? Ele tá ali, ele fica ali sobre ser. E isso não traz ser mãe, isso não traz um peso de uma responsabilidade também além? Ou você acha que não? Você acha que fica num peso mais de ok? Eu acho que isso pode gerar, eu acho que depende, né? Acho que pode gerar uma expectativa também, tanto quanto ter. Essa ideia de ter um filho, né? Porque eu acho que quando você tá com muito, né? Quando eu percebo que as mulheres muito nesse lugar de ter, então por que você quer ter? Porque se ela não chega na conclusão de que ela quer ter porque ela quer ser,
Ou E aí seja, ela agora quer ela fez aqui, ó, um nó aqui porque na ela quer cabeça. ser um novo papel na vida, porque ela quer exercer esse novo papel da vida, ela só vai ter só a mesma coisa. Então vai lá, compra uma bolsa. Entendeu? Vai lá e compra um sapato. Menos prejudicial para a sociedade. É. Porque acontece muito nesse lugar sobre o ter, que você agora me trouxe esse pensamento reflexivo mesmo. Que às vezes é isso que pode estar dando bem errado, né? Esse lugar de só querer porque ter. você vê que muitas mulheres, às vezes, vão muito para esse lugar do ter, porque socialmente falando, as mulheres têm esse papel de ter filho mesmo, sabe? Porque nós é que somos as pessoas que trazem as pessoas para o mundo. Então é isso aí. Você Então é tem isso que. mesmo, sabe? É isso que é inerente a gente, sabe? Nós mulheres. Então, há ainda as mulheres que optam por não ter filho. Sim. Hoje eu falo assim, minha filha, você não quer ter filho, tá? Ó, te apoio, tá? Porque É. é isso mesmo, né? Agora, pensando numa visão lá atrás, eu pensava, tipo, nossa, mulher que não quer ter filho, sabe? Estranha, amarga, Questionava, né? Amarga. cheguei a questionar. É, eu também. Eu já Hoje em questionei também. dia, assim, hoje em dia já há algum tempo, bastante tempo, mas assim, eu acho que a gente vai também amadurecendo esse olhar. Cara, as mulheres, elas são donas de si, elas precisam entender o que elas querem da vida, e se elas não querem ter filho, tá tudo bem. Uhum. E se elas são, sei lá, é as escolhas, né? Elas são as escolhas mesmo. Lu, você acredita que para equilibrar os pratos nesse lugar do ser mãe, ser mulher, você acha que existe um lugar de equilíbrio nisso? Ou esse equilíbrio a gente só pensa nele, mas ele jamais vai existir? Eu acho que a gente não tem que equilibrar nada. Uhum. Eu acho que a gente pode fazer escolhas que sejam mais saudáveis pra gente. E aí, se a gente consegue fazer escolhas que sejam mais saudáveis pra gente, fatalmente a gente vai estar conseguindo esse lugar de mais equilíbrio. Então, eu acho que é o contrário. Porque quando a gente fica muito nessa ideia de que eu preciso equilibrar os pratos todos, que pratos são esses, né? Porque são muitos, são inúmeros, né? Então, você tem que dar conta de muita coisa. Eu já vi muita coisa, tá? Eu tô falando isso porque, assim, eu já vi N situações. Mulheres fazendo faculdade, grávida, mulher que tem engravidou, mas o marido não assumiu, desapareceu, o cara, né, o pai desapareceu, e enfim. E aí a gente fica com aquela coisa de ter que assumir tudo, tem que equilibrar tudo. Não. Eu acho que eu sinto que o que funcionou comigo, acho que me levou mais para esse lugar do equilíbrio, é pensar assim, o que eu dou conta de fazer agora? Uma coisa de cada vez. Porque assim, beleza, eu quero muito trabalhar, eu quero muito voltar ao trabalho, mas eu não posso agora, eu não consigo agora. Tudo bem, sabe? Eu preciso me autorizar, porque eu não tô de férias. Eu tô aqui com meu filho, é uma oportunidade muito boa, eu preciso lembrar disso também. E é isso, assim, eu abri mão muito desse lugar, pra mim foi muito difícil. Porque eu sempre fui muito autônoma, independente financeiramente. E aí, quando Sim. eu fiz essa escolha, eu acabei me tornando dependente, porque eu queria focar numa situação. E assim, você paga um preço por isso também, né? Como mulher. E, enfim, você paga um preço. E aí, acho que essa retomada depois, você pensa assim, cara, onde está meu equilíbrio aqui? Quais são os movimentos que eu posso fazer? Que eu preciso fazer para poder me sentir bem? Então, eu acho que não é essa felicidade eterna, mas são esses momentos que deixam a gente mais tranquilas, mais, sabe, com a sensação de que, assim, cara, eu tô aqui. Eu tô no lugar onde eu deveria estar. Você viveu essa pausa profissional com os dois? No Vicente menos. Vicente, com 2 meses, já estava de volta. Excelente. Vicente não, Joaquim, desculpa. Ah, 2 porque meses eu estava de volta. todo mundo fala que o segundo desencana várias coisas. Com o Vicente, com o primeiro, eu fiquei mais tempo, assim. Aí comecei, porque aí era a pandemia, né? Então, Sim, já aí eu tava conseguia mais... fazer alguma coisa online e tal, mas foi bem mais gradativo. Que loucura, né? O quanto que a vida, realmente a vida dá uma volta na gente quando vem a maternidade, né? A gente vira de ponta cabeça. Agora, Lu, o que você considera de tudo isso que a gente conversou aqui e tal, que deveria ser dito com mais honestidade? O que você acha que tá faltando, de repente, ser falado, assim, na real mesmo, jogar real ali, com relação à maternidade, o ser mulher ali, a mulher que está por trás ali dessa maternidade, essa mulher que é mulher também, além de ser mãe. O que você sente que falta aí dizer com mais honestidade mesmo, né? Falar assim, pá, sem medo de ser grande. Isso é tão complexa essa pergunta, né? Eu gosto. Eu trago vários temas complexos. Assim, O que eu percebo, assim, talvez uma coisa que não me falaram, não sei. Não sei, eu acho que vale a pena se jogar, assim, nesse... É por mais desafiador, porque acho que também depende de que gestação que a gente tá falando, né? Porque, enfim, a gente sabe, a gente vive num país muito violento, a gente sabe que muitas das gravidezes vêm nesse contexto agressivo, violento, e a dificuldade também das mulheres se entenderem nesse lugar, né? Acho que de buscar ajuda mesmo, né? Enfim. É difícil, assim, mas acho que se permitir esse lugar vulnerável, né? Quando eu falo de aceitar dar o mergulho, assim, eu acho que é se permitir também
viver essa vulnerabilidade, né? Porque é uma escola, né? A maternidade é uma escola nesse sentido, né? A gente passa a perceber, assim, que você não tem muito domínio. De repente, seu filho tá com 2 anos de idade e fala uma coisa pra você que você fala assim, meu Deus, e agora, né? Ou ele dá um sorriso, ou ele faz um movimento, e você... Ou você é desafiada no trabalho, né? E percebe, ou né, recebe um desafio no trabalho, que você vai ficar mais tempo, que você vai precisar, você vai ficar menos tempo com seus filhos, aí o que eu faço, que escolha. Eu acho que é isso, tá conectado, você tá com presença mesmo, né? De você poder se perguntando, é isso que eu quero? Eu tô bem aqui? Eu tô incomodada? O que eu faço com esse incômodo? Para, sente, sabe? Deixa vir de dentro. Esse caminho, né? Tu, Pra saber o que você que tá mesma, dizendo, né? né? Tipo, vou pra onde? O que eu faço? Mas ao mesmo tempo, tu precisa sentir que você é criadora. Não só de uma criança, de um filho, mas criadora de alguma coisa tua. Que seja tua. E você tá começando com esse trabalho, então é aqui que você tem que botar nisso agora, sabe? Sim. E é sobre isso, assim. Desse estado de presença, de você se checar, de entender o que você quer fazer naquele momento, o que tá te deixando mais, enfim, mais feliz. E buscar isso, né? E recalculando rota também quando necessário. A gente ouve muito pouco isso mesmo, né? Acho que as pessoas, no geral, não são muito honestas, não. Elas não falam que... É. E umas falas que poderiam ajudar muitas mulheres a se encontrar nesse lugar, sabe? De se reposicionar, porque é o que você está dizendo, é o direito de recalcular. Você tem esse direito, sabe? Exatamente. Pode fazer, não tem nada impedindo, não deveria ter. Você não tem que ter uma coisa pra sempre, você não tem que ser super sucedida e mostrar para as pessoas, olha como que eu sou uma mãe que dá conta de tudo e também sou uma baita de uma profissional. Acho que são escolhas que você vai fazendo e se vai dando certo, ok. Agora, se tem alguma coisa ali no meio do caminho que você precisa ajustar, ok também, sabe? É só fazer, tem que fazer, né? Porque Você vai também olhando, ficar empurrando. você vai olhando infeliz. para isso aqui não é interesse, não quero Isso. mais trabalhar com isso. Aconteceu comigo também, né? Tipo, isso aqui eu não quero mais trabalhar com isso aqui não tá me deixando bem. Nesse processo eu tive isso. Trabalhava num lugar que eu, em algum momento, eu falei, não estou me sentindo bem aqui. Era uma angústia enorme, só de pensar. E você já sabia que era ali o lugar da angústia? Que era aquele lugar, aquilo que você fazia? Era. E aí, pra você tomar a decisão, pra mim, foi... É isso mesmo. Entender que não, é isso. E aí, com a coragem... Desatou. Que loucura isso. Toda vez que eu escuto uma mãe falando, eu penso no quanto é um universo, né? Pra cada uma de nós. É um universo. Existe um universo enorme em cada mãe. É o que eu vejo hoje. Assim, Mas assim, tem uma outra coisa também que eu gostaria de dizer para as mulheres. Pode, fica à vontade esse lugar aqui. Sim, pode, fica à vontade. Sobretudo as mães, né? Que a gente tá falando de maternidade. Eu acho que olhar pro próprio umbigo. A gente tem que começar a olhar mais pro nosso próprio umbigo. E resume um pouco o que a gente acabou de falar. Eu ia fazer uma piada, mas eu acho que não é o momento dela pra fazer essa piada. Por quê? Mas eu vou fazer isso mesmo, porque essa sou eu, entendeu? Trazendo um pouco de humor, porque você falou isso, de olhar pro umbigo. O meu umbigo, depois que eu tive filho, ficou tão triste. O meu umbigo é triste, ele ficou pra baixo assim, ó. Ah, faz um desenhozinho, olha, começa a olhar pra ele. Vou ter que fazer. Começa a fazer. E minha filha, ela gosta de brincar com o meu umbigo. E aí eu detesto, eu acho um desaforo. Eu acho que ela tá me desaforando. Tipo assim, tá brincando com o meu umbigo você? Ela deixou ele triste assim, ele não era assim antes. Tá tão bonitinho pra dentro, direitinho. Depois que ele foi pra fora, nunca mais voltou. Eu tenho essa... Mas ele é teu, né? Ele conta a tua história, conta. né? Ele conta exatamente a minha história. Isso é um ponto. Isso aí. Tem que olhar pro umbigo, viu? Mesmo que ele não seja bonito. Que ele esteja triste. Porque isso daí também vai fazer o quê, né? A gente tá aí, né? Ai, fazer o quê? Mas chegamos ao momento de fechar toda essa ideia que a gente trocou. E aí, se você pudesse redefinir o que é ser uma boa mãe. Ser uma boa mãe, isso é maravilhoso. Porque é o nosso tema, né? É sobre não ser uma boa mãe. Ser possível, o que é possível, né? O ideal e o possível, o que tá ali, né? O que é ser uma boa mãe? É não ser uma boa mãe. Acho que é a cartilha aí número 1. Tamo aqui. É porque não tem uma cartilha, né? Que não tem. Eu acho que é sair fora dessa cartilha e assumir o teu lugar individual, de errante, de tentante, de disponibilidade, de refazendo o que precisa ser refeito, enfim, tocando. É isso. Ser uma boa mãe é bagunçar tudo. É sair desse lugar, desse estereótipo, né? É de pensar assim, porque senão a gente vai lá pra rede social e a gente vai se frustrar. A gente vai se frustrar. Porque a gente não vai alcançar esse lugar. Porque esse lugar é inalcançável, né? Das redes sociais. Eu vejo coisas assim muito... Porque assim, vamos combinar, quem vai colocar desgraça na rede social? Tem até canais, perfis ali específicos. Mas no geralzão, ninguém vai falar, entendeu? Vai contar
vai contar os louros, assim, né? Não é o que dá like, né? O que dá É. like não é isso, é a perfeição. É. E eu fico pensando em quem tá por trás desses conteúdos perfeitos, se é de fato aquilo ali, né? Sei lá, né? É confuso, é difícil. Eu queria ser uma mosquinha pra descobrir. Só pra ver, só pra ter a fofoca. Então, a gente finaliza. Tem uma frase bacana aqui, né? Que talvez seja suficiente, já seja extraordinário. Acho que tem um peso nessa frase, né? Talvez ser suficiente já seja extraordinário. É o que eu acho que resume bem o que a gente está falando até aqui. É sobre esse sair dessa caixinha, não seguir mais uma cartilha, ter a opção, entender que tem a opção, que não é uma coisa amarrada, que a maternidade não amarrou a mulher que está ali. Ela só, de repente, precisou realmente dar um tempo, pausar, para construir. Maternidade não é um lugar de redefinir. perfeição, né? Não. É um lugar de aprendizado. A gente esquece que nasce o filho, nasce a gente. A gente nasce, mesmo tendo já um segundo filho, o segundo filho, acho que reforça mais ainda essa ideia de que, assim, tu não sabe nada sobre maternidade, tá, meu bem? Tu já Que teve um coisa filho? boa. Beleza, mas eu sou diferente, tá, mamãe? E o Joaquim, por exemplo, ele veio sob encomenda, porque ele é único, ele não tem nada a ver com o Vicente. O Vicente é único, ele é único. A maternidade do Vicente foi completamente diferente do Joaquim. São pessoas muito diferentes. Os partos Isso deve ser maneiro. os partos foram diferentes, sabe? A amamentação ali, que esse processo inicial de amamentação foi diferente. E hoje eu vejo eles mais crescidos, assim, a personalidade, né? Como é que é diferente. Então, E a mulher que gerenciou tanto a primeira maternidade quanto a segunda também, totalmente diferente. totalmente. Que bacana, né? Que bom. Pra gente fechar, eu queria que você dissesse o nome de uma mulher que tenha, durante toda a sua história, não necessariamente dentro da maternidade, pode ser também, né, a partir do momento que você foi mãe, que tenha te atravessado positivamente de alguma forma. Você consegue dizer o nome de uma pessoa que tenha feito isso, que tenha trazido, assim, pra você algum ponto, assim, que você se lembre, assim, com carinho, com afeição, enfim, tenha te encorajado? Nossa, são muitas mulheres, assim, muitas mulheres. Que bom. Muitas mulheres. Isso é muito bom. Mas pensar em uma, assim, Sempre que vem nesse lugar da maternidade? Ou... Pode ser dentro desse contexto que a gente falou. Nossa, precisa pensar. Acho que a minha mãe é uma referência muito potente, uma mulher muito potente, de resiliência, assim, e de sobrecarga, de ter aguentado muita coisa, né? E prol que ela tinha como crenças sobre da vida dela e tudo mais. Então eu olho e também não consigo não ter outra coisa que não seja admiração, né? Mesmo eu olhando e vendo assim, cara, fez caminhos, escolheu coisas que eu não escolheria, mas eu tenho admiração dentro do contexto dela, assim. E já ouvi coisas dela, assim, que eu até anotei, ó. Não, e é a mulher anoto, que tá ali, né? Eu anoto as coisas que ela me manda, porque depois eu esqueço. Não, vou te... Essa aqui tá recente. Mãe. Se eu começar a anotar as coisas que mamãe me manda, menina, eu escrevo um livro de piada. Minha mãe doidinha. Então escreve, tem que escrever. Figuraça, Vai que tá? se serve alguma coisa no momento. Figuraça. Falar sem pensar é o mesmo que atirar sem direção. Seja dona do seu silêncio, para não se tornar refém das próprias palavras. Isso aqui foi agora, ó, que dia? Segunda-feira. Ela manda umas coisas assim. Eu ia perguntar exatamente isso. É do nada? É do nada. Claro, segundou. É, Minha frase aqui. ela manda. E Não, não é é como se ela mesmo. repostasse alguma coisa de outro lugar. Ela manda em áudio, ela manda escrito, ela fala pra mim no telefone. Essa, por exemplo, ela falou no telefone e eu fui notando. Peraí, mas como é que é mesmo? Como é mesmo, cara? Como assim? Como é que vocês são diferentes? Eu acordei hoje aqui, senti que veio isso aqui. E aí ela fala. Tem umas coisas assim. Minha mãe é uma mulher que ela não teve estudo, mas ela tem uma sabedoria muito grande, assim, sabe? Muito legal. E aí você admira a mamãe, né? Eu vou ficar com ela, assim, porque tem muitas mulheres, assim, muito boas, assim, engajadas, Que bom, né? feministas, que tem uma referência. Mas, assim, como me vem primeiro, assim, como minha primeira referência, assim, acho que é ela. A sua mãe entrou, depois disso aqui, entrou no meu hall de mulheres ali, tá? Diz pra ela que talvez ela vá receber um convite pra segunda temporada.